Muito boa tarde para você que curte o Globo Esporte. Estamos chegando com novidade. Tem jogador novo no Bahia e por isso a gente já começa convocando a Gabriele Gomes, nossa repórter, para contar tudo pra gente. É ao vivo, meu amigo. Bahia demorou, mas quando resolveu contratar, chegou chegando, hein, Gabriele? Boa tarde. Muito boa tarde, Rainan. Boa tarde a você acompanhando a gente aqui no Globo Esporte. Um só reforço, não, dois reforços para essa temporada. Primeiro eu vou começar falando do atacante argentino Matheus Sanabria, que desembarcou em Salvador aqui ontem. Hoje, sábado, passa por exames médicos. Caso seja aprovado, aí sim, ele assina contrato e se torna mais novo reforço do tricolor. Ele que caso avance, que passe, dê tudo certo nos exames médicos, assina contrato com o Bahia até dezembro de 2030 e custou ao tricolor 5 milhões de euros, o equivalente na cotação atual a aproximadamente 32 milhões de reais. Esse valor também pode aumentar, isso porque ele tem que cumprir algumas cláusulas contratuais. Outro reforço é o zagueiro, a promessa do Vasco, Luiz Gustavo, que desembarcou agora há pouco aqui em Salvador, também vai passar por exames médicos. Olha, para amanhã, Bahia e Santos, 41 mil torcedores já garantidos para essa partida, que inclusive tem transmissão aqui da gente na TV Bahia. Rainan, eu volto com você. Mais informações, ge.globo.br/BA. Valeu, Gabi. Obrigado pelas informações. Cauê Furquim, Luiz Gustavo, Sanabria, João Paulo, que ainda não pode estrear. As contratações do Bahia para essa temporada, nessa janela de transferências. Como a Gabi falou, amanhã tem transmissão ao vivo aqui na tela da Rede Bahia. O jogaço é esse aqui, ó. 4 da tarde, ao vivo na Rede Bahia, 21ª rodada, Bahia e Santos. Que jogaço. Eu vou estar na narração e ao meu lado, para comentar, um cara que é super vitorioso nos dois times. Preto Casagrande, campeão brasileiro com peixe. E o que ele fez pelo Bahia, eu nem preciso falar, né? Confere aí. Bateu na zaga. Gol! Entre os 10 clubes da carreira, 2 dominam o espaço reservado por Preto Casagrande para recordações: Santos e Bahia. A camisa da conquista do título de campeão brasileiro de 2004 é exibida com orgulho na sala da casa onde mora, em Salvador, assim como a última bola do jogo contra o Vasco e a chuteira usada naquele dia. Dia 19 de dezembro de 2004, nunca mais foi o mesmo. Sempre eu me arrepio de falar, porque eu tenho lembrança daquele dia como pouca gente tem, né? O privilégio de conquistar um título brasileiro e estar com a 10 do Santos. Você imagina a emoção que eu senti naquele momento. Mas acho que o título veio coroar esse grupo maravilhoso. Eu nunca vi um grupo tão unido, tão amigo e tão merecedor desse título. Do Bahia, ele preserva 2 troféus. O de melhor jogador em campo na final contra o Sport, quando comemorou o título da Copa do Nordeste em 2001, o primeiro do tricolor no regional. E o de melhor volante do Campeonato Brasileiro daquele mesmo ano. Não tem como eu pensar em futebol, pensar na minha carreira vitoriosa, deixando o Bahia de fora por tudo aquilo que eu vivi, ganhar a bola de prata, né? É um título que poucos jogadores conseguiram, os 2 do Nordeste. Então, assim, foram muitos momentos felizes da minha vida em que o Bahia está inserido nesse contexto. E foi com a camisa do Bahia que Preto chamou a atenção do Santos. Em 22 de outubro de 2003, ele balançou a rede e se destacou, apesar da goleada sofrida diante do time paulista na Fonte Nova, 7-4. O tricolor perdeu o jogo e, naquele ano, acabou rebaixado à 2ª divisão do Campeonato Brasileiro. Preto foi contratado pelo Santos. No ano seguinte, o Leão, que foi responsável pela minha ida ao Santos, falou que aquele jogo, especificamente, foi a tomada de decisão dele para que o Santos me contratasse no ano seguinte, né? Então, aquela atuação específica daquele jogo, a maneira como eu encarei, como ele percebeu minhas ações dentro de campo, fizeram com que o Leão e o Santos Futebol Clube se interessassem pela minha contratação e que, posteriormente, eu ganharia o título mais importante da minha vida, sem dúvida nenhuma. Um novo capítulo de Bahia e Santos vai ser escrito amanhã na Fonte Nova. Preto vai fazer parte dele, mas de um jeito diferente do que estava habituado quando ainda calçava chuteiras. Vai usar a experiência para comentar as emoções do jogo durante a transmissão da TV Bahia e pode testemunhar o sucesso de um jogador que, assim como ele, defendeu os 2 clubes. Esse jogo pode mudar a carreira do Jean Lucas? Sem dúvida, eu acho que assim como aconteceu comigo em 2003, quando fui transferido para o Santos, acho que esse jogo especificamente, pela presença do treinador da seleção, pode transformar de vez no Jean Lucas num jogador também de seleção brasileira.
Ancelotti vai estar na Fonte Nova para observar Jean Lucas de perto, além do goleiro Brazão, do Santos. Os dois estão na pré-lista de jogadores convocados pelo treinador da seleção brasileira para os jogos das eliminatórias sul-americanas contra Chile e Bolívia, que serão disputados em setembro. A convocação oficial será divulgada na segunda-feira. Se ele for convocado, acho que é mais do que merecido. É um jogador de característica de muita força, é um cara que tem tudo para jogar no futebol europeu novamente. E é muito provável que daqui, sei lá, 1 ano, 2, ele seja no futebol europeu novamente, porque ele tem todas as características, todos os predicados que um jogador que joga na Europa tem. Jean Lucas amargou o rebaixamento com o Santos em 2023, depois de 3 temporadas na França. Homem de confiança de Rogério Ceni, o meia vive o melhor momento na carreira e é um dos responsáveis pelo bom desempenho do Bahia no Brasileirão. Invicto a 8 rodadas, o tricolor tem o 4º lugar garantido, independentemente do placar que construir amanhã diante da equipe paulista. Será que vai pintar lei do ex? Jean Lucas tem motivação de sobra. Quanto tempo o Bahia não vive isso, né? O torcedor do Bahia não batia no peito, eu tenho um jogador de seleção no meu time. Então acho que para o Jean Lucas isso é só coisas boas acontecendo e que certamente vão motivá-lo para, se ele já estava jogando bem, se ele já merecia essa pré-convocação, a tendência agora é ele buscar algo maior, né? Ser convocado entre os 23 da lista que vem aí pela frente. E aí para mandar para o fundo do gol, professor, a nota lá que é dele, Jean Lucas faz o gol do Bahia. Então é isso aí, rapaziada, o vídeo foi esse. O Bahia que anunciou aí, né, o atacante argentino Matheus Sanabria. O jogador, né, veio aí para o Bahia aí, né, no valor aí, como foi dito aí, de 5 milhões. E vai, né, fazer os exames aí para saber, né, como é que tá o atleta. E depois o Bahia vai anunciar aí oficialmente, né, o atacante aí Matheus Sanabria. Outro reforço que o Bahia trouxe foi o zagueiro aí, Luiz Gustavo do Vasco, uma jovem, né, promessa, digamos assim, é um jogador novo e o Bahia, né, tá apostando aí em contratações aí de jogadores mais novos e vamos ver aí no que vai dar, né, aparenta ser um bom zagueiro, né, com estatura boa e o Bahia aí adquiriu aí o jogador aí para, né, reforçar aí o time na temporada. Falando também sobre o jogo, né, de amanhã, o Bahia que enfrenta aí o Santos aí com a Fonte Nova aí lotada, né, com mais de 40 mil aí, torcedores aí empurrando aí o Bahia, né, ao triunfo aí contra o Santos aí pelo Campeonato Brasileiro. E também falando sobre, né, a reportagem aí, né, do jogador, ex-jogador aí que jogou, né, tanto no Bahia como no Santos aí, Preto Casagrande, né, um dos maiores jogadores aí que o Bahia teve também, jogou muito nas duas equipes e realmente, né, desejou também aí, né, uma boa sorte também para o Jean Lucas, né, que está aí na lista aí da convocação da seleção brasileira. Mas aí, torcedor, comente aí a sua opinião sobre a reportagem de hoje, deixa aí a sua opinião sobre os reforços aí que o Bahia aí contratou, né, que é o atacante aí Matheus Sanabria e o zagueiro aí Luiz Gustavo aí que veio do Vasco. E sobre o jogo aí, né, do Bahia aí contra o Santos aí pelo Campeonato Brasileiro. Comente aí a sua opinião, o que você acha do jogo aí? Você acha que o Bahia vence, vai ser um jogo difícil? O Santos não vem tão bem, né, na competição, muita pressão aí em cima dos atletas do clube. E o Bahia, né, vem muito bem na competição, querendo vencer cada vez, né, para subir aí na tabela e se manter ainda mais, né, no G4 e poder subir mais, né, degraus aí, ficar ali em terceiro, em segundo e brigar pelo título do Campeonato Brasileiro. Mas aí, torcedor, deixa aí a sua opinião aqui nos comentários.